Fala, moçada, vocês estão bem mesmo? Com a graça de Deus, espero que estejam todos bem. Vamos lá para o último das cônicas. Se for seguir uma sequência, né? Mas eu não sei se vocês estão vendo o vídeo na sequência. Vamos lá para Detonation, a parábola. Vamos lá! Pá! Safadinhos. A parábola, dentro das cônicas, né? A gente já falou antes, em outros momentos, a cônica. Cônica é quando você corta um cone. Então, de novo, ó, se você tem um cone, você faz um... Tá vendo? Um cone? Cortou ele, tá vendo o que ficou ali? Aquela partezinha mais escura aqui, ó. Esse risco curvadinho aqui é uma parábola. Então, a primeira ideia que a gente tem da parábola é o corte de um cone, certo? Tem uma outra forma de ver também, usando aquela ideia das cordinhas. Se você tem uma reta, essa reta aqui, ó, ela é importante, né? Uma reta que a gente chama de diretriz. Esse ponto aqui é o que a gente chama de foco. Então, esses dois elementos são primordiais para se entender a parábola. Mas vocês estão vendo que esse pontinho aí, esse pontinho aqui, ó, ele está à mesma distância da diretriz e do foco. Então, quando essas distâncias são iguais, todo ponto que tem essa propriedade pertence à parábola. Então, é possível também fazer uma parábola com cordinha. É só você ir segurando a mesma distância, faz aqui da reta para o ponto, faz uma marca e por aí vai. Então, mostrei aqui rapidinho, fazendo uma animaçãozinha, tá vendo? Ó? Que legal a parábola. Tem um monte de pontos que tem essa mesma propriedade, mas a cada momento que eu parasse a animação, a gente veria essa propriedade de que a distância do ponto até o foco, ela é igual à distância até essa reta diretriz, tá bom? Então, é possível todas as cônicas a gente desenhá-las com uma cordinha. Todas elas nascem de cortes que a gente faz nos cones, por isso que os nomes delas são cônicas. Mas também a definição que a geometria analítica mais usa, digamos assim, é aquela dos lugares geométricos, e vamos lá, no próximo slide tem essa daí. E aí, olha que beleza. Seja um ponto F e uma reta R de um plano alfa, tal que essa ponto F não pertence à reta, tá bom? Denomina-se parábola o conjunto de todos os pontos do plano que são equidistantes a F e a reta R. Ou seja, aquilo que eu falei antes, né? Se você mede a distância desse ponto até o foco e até a reta, esses pontos formam, o conjunto desses pontos forma a parábola. Os elementos dela: foco, reta, diretriz, eixo de simetria, vértice e um parâmetro que eu chamei de P, que é igual a 2C, tá bom? Mas vamos ver por que tem esses carinhas aqui. Tá vendo? Ó? Então, a parábola ela começa com a reta diretriz, certo? E aqui está o pontinho bonitinho, o foco. Então, um ponto P, quando você mede a distância, essa distância foi igual à distância até a reta, ele faz parte da parábola. Quantos pontos eu posso ter aqui? Infinitos. Eu posso ter um outro ponto aqui, ó, que tem essa mesma característica. O outro ponto que tem a mesma característica. E outro ponto que tem a mesma característica. Se a distância até o foco for igual à distância até a reta, tá aqui, olha que bonito. Essa é a parábola. Então tá aí a reta diretriz e o foco. Toda parábola ela vai ter um eixo de simetria. O que é um eixo de simetria? É um lugar que corta ela em duas partes simétricas. Como a gente falou até nas outras figuras, todas elas têm um padrão de simetria, né? E os eixos é que fazem isso. Então, o eixo de simetria da parábola está aí, ó, ele passa pelo foco, tá bom? Esse eixo ele encontra a parábola também nesse pontinho, que é o ponto mais próximo possível da reta diretriz, que a gente chama de vértice. Beleza? Essa medida é chamada também de distância focal. Então, as lentes que usam, o sistema de lente que usa
essa denominação, isso aí também é chamado de distância focal, né? Uma parabólica, uma antena, eles também usam essa expressão, tá? Isso é distância focal. Na parabólica, onde está o F, mais ou menos ali, é onde vai receber, digamos assim, a maior parte dos raios por reflexão, né? Então as ondas eletromagnéticas de TV vão chegar ali e vão todas para o foco, é por isso que a sintonia é melhor do que os outros tipos de antena. Apesar que já surgiram outras antenas, eu não vou ficar discutindo isso, né? Mas assim, é a distância focal. Ela aparece aqui também, ó. Então olha que legal. O que é o vértice? O vértice é a metade do caminho entre o foco e a reta diretriz. E esse parâmetro, tá vendo? Ó, a distância do foco até a reta diretriz a gente chama de 2C. Tá? Na prática eu não gosto de usar essa ideia de parâmetro não, eu uso só o valor de C e a gente vai falar das equações nessa vertente, beleza? Então, tá aí, ó, foco, reta diretriz é a reta R, o eixo de simetria é essa linhazinha amarelinha, o vértice é a metade do caminho entre o foco e a diretriz, e o parâmetro que a gente chama de P, que equivale a 2C. Isso aqui a gente usa para construir a equação. Como eu já vou mostrar a equação pronta, eu só quero que vocês entendam que o parâmetro P é a distância do foco até a reta diretriz. Beleza? Vamos ver as equações? A parábola, na prática, ela tem dois formatos de equação. O que diferencia a parábola de outras figuras? Eu quero que vocês notem que o x aqui está ao quadrado e o y não. Esse 4 ele vai estar sempre nas fórmulas aqui, tá bom? Então deixa ele assim, não liga muito para ele não, vai usando ela e acostumando com ela. Mas assim, a primeira vez que vocês viram uma parábola, onde foi? Talvez vocês não estejam lembrados, mas foi lá no primeiro ano, talvez até em anos anteriores, mas vamos dizer que a função do segundo grau ela é um excelente exemplo de parábola, né? E reparem que ela tem essa mesma característica, tá vendo? Ó? O x está ao quadrado e o y não, beleza? X está ao quadrado, y não, certo? Então lá vai. Se a gente tem esse entendimento que o x ao quadrado está assim, né? E o y está sozinho, essa parábola ela vai ter esse formato, que lembra a função Auriti, né? Mas o que é legal? Como é que a gente associa isso? Ó? O x está dobrado, tá vendo? E o y é um só. Então o y ele vai estar como eixo de simetria e o x é que vai estar ao quadrado. Sacaram a moral? O y está sozinho, o x está ao quadrado. Então o eixo de simetria é o y. E o x vai aparecer duas vezes na equação. Então é isso aqui, ó. O formato mais próximo dele é esse, ó. Então pronto, ó. O vértice está aqui, o eixo de simetria, lembra que eu falei que é o y, a diretriz é o x. E o foco, ele está aqui dentro, sempre a parábola abocanha, abocanha o foco. Beleza? Esse aqui é o parâmetro C. Perfeito? Então, quando a equação tem esse formato, que o x está ao quadrado, o y está sozinho, a parábola pode ser assim. Tá? Eu falo pode ser porque, nesse caso, o foco, ou a própria parábola, quando ela está acima da diretriz, ou seja, ela está mais positiva do que a diretriz, o sinal desse gráfico aqui dentro, ó, esse sinal aqui vai ser positivo. Quando a parábola está acima da diretriz. É fácil também a gente associar isso. Isso aqui é um outro exemplo de parábola. Vocês estão vendo que ela tem a mesma característica? O x está ao quadrado, o y não. Quem quer a simetria? Y. Quem está ao quadrado é o x. Só que esse valor aqui, ó, negativo, se vocês lembrarem lá do estudo das funções, tem uma parábola que é virada para baixo. Lembram disso? Quando menos está no x ao quadrado, a concavidade da parábola é para baixo. Então, essa parábola aqui, ela tem esse formato. Cara, aproveita o que a gente já conhece do estudo das funções. Né? Agora, o restante, ó, o foco está ali, né? O foco, vértice, está tudo aqui, olha que bonitinho. Vocês estão vendo que agora dá para notar que o negativo indica que a reta diretriz ela ficou acima da parábola.
Ou se você pensar isso aqui também, né, a concavidade para baixo, dá certo. Então, ó, o primeiro tipo de parábola é que o x está ao quadrado e o y não. Se é positivo, a boquinha dela é para cima, ou seja, a boquinha está indo para o lado positivo da trajetória. Né? Esse caso, mesma coisa, x ao quadrado, y não. Só que o menos aqui indica que a boquinha está indo para o lado negativo, tá vendo? Ó, a boquinha está descendo, está indo para a parte negativa aqui. Beleza? Tem outra parábola? Tem. Essa outra parábola, ela nasce de qual estrutura? Olha direitinho isso aqui, gente. Quem que está ao quadrado agora? É o y. E o x está sozinho. Então, quem que é o eixo de simetria? É o x. Isso quer dizer que essa parábola ela vai estar assim, ó. Massa demais. Vou fazer um desenho. É como se fosse essa situação, ó. O y está ao quadrado e o x está sozinho. É igual a outra, só que ela vai ficar virada para cá. Tá gota, o cara fica olhando para isso, mas é legal. Olha só, tá? A diretriz é o y. Tá vendo? Quem que aparece dobrado? É o y. Então, é o y que tem duas vezes essa aba, ó, positiva e a negativa. Faz o corte aqui. Onde é que está esse corte? É o eixo de simetria. Quem que é o eixo de simetria? É o x. Então, beleza. Ó. Né? Foco. Vocês estão vendo que, nesse caso, como o sinal aqui é positivo, quem que é a parábola está abocanhando quem? O lado positivo do x. Tá vendo? Ó? E aí nós vamos ter uma outra muito parecida, que também o y está ao quadrado e o x está sozinho, só que aqui eu tenho um valor negativo. Quando eu tenho um valor negativo, a concavidade dela vai ser virada para o lado negativo, mas ela continua com a mesma propriedade de ter o y dobrado e o x sozinho. Tá? O cara que está sozinho é o eixo de simetria. Beleza? Então, gente, acostuma com a parábola. Né? Eu digo pro pessoal que não precisa decorar a fórmula, mas assim, escreve ela no cantinho, assim, toda vez que você precisa, você recorre àquela fórmula, que é muito legal você entender a fórmula, não é decorar. Porque se você entende, quando você vê uma parábola, você fala, não, isso é uma parábola, e você sabe até o formato dela. Beleza? Vamos fazer os exemplinhos na prática para fechar a geometria analítica com as cônicas. Parábola é a última delas. Primeiro, determine a equação da parábola que tem foco 0,5 e diretriz y igual a 5. Olha que facinho. 0,5 é o foco. E a diretriz y igual a 5. Quando fala y igual a 5, todo mundo tem o mesmo y, tá? É assim, ó. Ele pega o y e corta ele em 5 e fica reto. Tá vendo aqui que o formato dela já dá para saber que é assim? Daqueles lá que a gente falou, o x está dobrado e o y está sozinho, certo? E a mais ou menos lá dentro é menos. Eu já sei que C é 5, então fechou o pacote. Ó. Onde é que está o centro? O centro agora da parábola, isso aqui que a gente chamou de centro na hipérbole e na elipse, para nós vai ser o vértice, tá bom? O vértice, então, é o ponto 0, 0. Então, é só substituir o x por 0, o y por 0. 4 vezes 5 vai dar 20. Fecha o pacote. Acabou. Isso aqui já é a equação dessa parábola. Não é bonito? É negativo, o x está ao quadrado e o y está sozinho. Já dá para saber quem é o eixo de simetria e quem que está dobrado, que é o x, certo? O x está dobrado. Beleza? Exemplo 2. Determine a equação e as coordenadas do vértice de uma parábola que tem o foco no ponto 1, 5 e a diretriz y igual a menos 3. Então, agora, ó, foco 1, 5, menos 3. Estão vendo aqui? A parábola se afasta da diretriz e abocanha o foco. Então, você já sabe que esse aqui é o eixo de simetria. Se você quer saber o vértice, como o vértice está na metade do caminho entre 5 e menos 3, somos 2 e divide por 2. Então, está bem aqui o vértice. Ó. Olha que beleza! O vértice é o ponto médio entre a diretriz e o foco. Beleza? Como eu já sei que o vértice é 1 em 1, a gente pode só substituir 1 em 1 na equação
Agora, de novo, a equação, ó, já sabia que o x está ao quadrado e que o y é sozinho e que ele está para cima, ou seja, é positivo aqui dentro. Essa parte aqui fica positiva, tá vendo? Ó? Então, substitui o bagulho. X menos 1 ao quadrado, 4 vezes 4, y menos 1. Não precisa evoluir, gente. Deixa o negócio aqui, ó. Não evolui, não faz querer tirar o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Deixa ele assim, tá bonita essa parábola desse jeito aqui, essa equação. Fechou? Sacaram a parada? X ao quadrado, y sozinho, positivo. Parábola virada para cima com o x dobrado e o y sozinho dividindo ela ao meio. Beleza? Vamos para mais exemplificações. Construir o esboço e determinar foco, vértice, reta, diretriz e eixo de simetria. Vamos lá. Semelhante às outras equações. Quando você tem a parábola que ela está o y ao quadrado, x sozinho, você já sabe que esse formato a gente chama de equação reduzida. Quando você desenvolve quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, não sei o que, joga todo mundo para um lado só, a equação é chamada de equação geral. É semelhante a essa que vocês estão vendo aí, certo? Então vamos lá, olha só. De novo, eu preciso separar quem é x e quem é y. Só de olhar para essa separação, eu já sei como é que vai ser essa parábola. Quem que é ao quadrado? Não é o y? Então ela é assim. Como do outro lado ficou positivo, ela vai para o lado positivo. Ela abocanha o lado positivo do eixo x. Então é bem fácil visualizar a parábola. Mas vamos lá, devagarzinho. Vocês estão vendo aqui que o primeiro termo aqui é y, o segundo é 7. Está faltando quem aqui? O quadrado do segundo. O quadrado de 7 é quem? É 49. Vocês estão vendo que do lado de cá, aqui, gente, ó, até aqui fecha bonitinho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo. Estão vendo? Infalível. Pega o 14, divide por 2, dá 7. Pega o 7, eleva ao quadrado, dá 49. Esse 49 eu vou jogar para o outro lado, ele vai passar positivo. 49 menos 33 vai dar 16. Vocês estão vendo agora que falta só colocar o 4 em evidência aqui, ó. Tá? Colocar o 4 em evidência. Quando você coloca o 4 em evidência, sobra 4, 16 por 4 dá 4. Certo? Como é que você enxerga a distância focal? Você está vendo aquele 4 ali? Lembra que na fórmula tem 4 vezes C. Então você só divide por 4. Dá para saber que C vale 1. Tá? Toda vez que você vê aquele número ali na frente, ele é 4C. Então, divide ele por 4. Cara, é a regra. Segue isso, você vai se dar bem. Então, agora nós temos o vértice, que é menos 4 e menos 7. Você parte aqui, ó, menos 4, menos 7. Eu sei que o eixo real, o eixo de simetria é o x. Como é que eu sei isso? Aqui, ó, x está sozinho. Y está ao quadrado, né? Ela tem esse formato aqui, certo? Agora, C não vale 1? Então, se você passar 1 para cá, vai dar no menos 3. Você acha o foco. Você passa 1 para cá, dá no menos 5. Acha a reta diretriz. Acabou a parábola. 1 e 1. Lembra que quando a gente acha o vértice, ele é o meio do caminho entre o foco e a diretriz. Então, peguei um para um lado, outro para o outro. Um para dentro dá o foco, um para fora dá a diretriz. Beleza? Então tá ali, ó. Paguei um pouco, estava muito bizonho. Olha como fica bonita essa parábola. Menos 3 e menos 7 é o foco. A reta diretriz é x igual a menos 5. E y igual a menos 7 é a simetria. Fechou? Não é bonito? É isso, gente. Mais um exemplo para encerrar, então, as paradinhas. Olha lá, de novo. Presta atenção. Já dá para ver como é que é essa parábola. Quem que está ao quadrado? É o x. Opa, então ela é assim. O y é a simetria, certo? Agora, deixa eu só separar eles.
Pronto, agora você sabe certinho como é que está essa parábola. Eu não joguei o 8 para o outro lado, ele não foi negativo? Então o y, aquele númerozinho que fica na frente da equação, ele vai ficar negativo. Então ela não é assim. Ela é assim para baixo. De novo, completo quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem que é o segundo? É 2. X menos 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro, dá x ao quadrado. 2 vezes 2 vezes x dá 4x. Falta quem? O quadrado do segundo. Quem é o quadrado de 2? É 4. 4 menos 4. Sempre, gente, você não pode inventar o 4 onde não existe. Então, você soma e subtrai. Esse 4 aqui, ele vai para o outro lado, certo? Ele vai passar positivo. Eu teria, então, 28 mais menos 28 mais 4 vai dar menos 24. Fechou? Agora, coloca o 8 em evidência aqui, ó. Coloca o 8 em evidência. Como é que fica? Tira o 8 daqui, sobra o x e 24 por 8 dá 3. Eu fiz até melhor, eu coloquei o menos 8 em evidência. Porque eu tirei o sinal daqui e o menos com esse menos vai dar mais. Tá vendo? Se você tem dúvida se sua evidência está ficando legal, multiplica. 8 vezes y dá 8y. 3 vezes 8, 24. Menos com menos, menos com mais dá menos. Fechou? Então, olha só. Nós já sabemos, então, tudo dessa parábola. Falta C. Divide por 4 aqui, vai dar 2. Ele é sempre um número positivo, então abandona o sinal. O sinal é só para ver se ela vai para um lado ou para o outro, tá bom? O C é 2 positivo. Qual é a dica? Divide por 4. Fechou? 2 e menos 3, então, ó. 2 e menos 3, esse é o vértice, né? C para lá é quem? A diretriz. Eu não sei que ela vai para baixo, a concavidade dela é para baixo. Então, para cima fica a diretriz. A diretriz está acima da reta quando ali é negativo, né? Ou está acima da parábola. E aí, 2 para cá, do menos 3 até o menos 5, você acha o foco. Está aqui a nossa parábola, né? O vértice eu já tinha. O foco é 2 e menos 5. Y igual a menos 1 é a diretriz. E x igual a 2 é o eixo de simetria. Então, moçada, nada substitui aquela destruição básica de fazer 1, 2, 3, 4, 5 exercícios e ficar fera no negócio. Tá bom? Mas, de novo, muitas situações vão surgindo e você vai melhorando conforme você vai fazendo exercício. Mas a natureza da parábola é muito legal. Eu acho que de todas é a mais legal que a gente tem para estudar. E é a mais comum também de aparecer na prova, no Enem, como função e tudo mais. Então vale a pena dar uma estudada legal na parábola. Por enquanto é só. Fiquem com Deus e até a próxima.